Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Números em Rede. Eu sou o professor Jimmy Cavalcante e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o princípio de Cavalieri. Você já ouviu falar nesse princípio? Sabe quem foi Cavalieri? Então fica ligado nesse vídeo porque você vai aprender muita coisa legal, tá bom? E não esquece, se inscreve no nosso canal e curte esse vídeo. Para iniciar o vídeo de hoje, nós vamos fazer uma viagem no túnel do tempo. Vamos à Itália, no final do século XVI. A história que eu vou contar hoje é de Francesco Bonaventura Cavalieri, um sacerdote matemático que nasceu na Milão de 1598. Ele foi professor na Universidade de Bolonha e ele entrou para a ordem jesuíta em 1615. No ano seguinte, ele se transferiu para o monastério de Pisa, onde teve a oportunidade de estudar filosofia e teologia. E aí, então, ele foi apresentado à matemática e se interessou para estudá-la, quando conheceu ninguém mais, ninguém menos do que Galileu Galilei. Ele desenvolveu a famosa teoria dos indivisíveis, que foi publicada em 1635, iniciando uma nova era para a geometria e abrindo caminho para a introdução do cálculo integral. Essa teoria, depois de muitos séculos, desde o tempo de Arquimedes, simplificava o cálculo de área e volume de várias figuras geométricas. Cavalieri permaneceu em Bolonha até a sua morte, em 30 de novembro de 1647. A sua publicação da Teoria dos Indivisíveis relata um método que foi batizado em sua homenagem, Princípio de Cavalieri. Ele conta que dois sólidos que têm a mesma altura, eles vão ter o mesmo volume se as seções planas de iguais altura tiverem a mesma área. É o que, homem? Calma, que eu vou te explicar bem direitinho. Imagine você pegando uma resma de papel. Você tira a embalagem e coloca as folhas organizadas como vem no pacote. A gente pode dizer aqui que esse bloco de folhas de papel representa um sólido que é um paralelepípedo. Nós percebemos que ela tem uma determinada altura e cada folha tem a mesma espessura e as mesmas dimensões de comprimento e de largura. Agora, e se nós posicionarmos essas folhas de uma maneira diferente? Se a gente desse um leve empurrão nas folhas e representasse dessa maneira? Ou se a gente ainda representasse essa pilha de papel de uma terceira maneira? O que a gente percebe aí ao comparar essas três pilhas de papel? Nós percebemos que a altura ela não foi alterada. E nós percebemos também que cada folha de papel continua com as mesmas dimensões. Então, pelo princípio de Cavalieri, é como se a gente visualizasse cada folha de papel como uma seção, como uma fatia desse sólido. Imagine que a gente pegasse um bloco, um paralelepípedo, e passasse em um fatiador. Cada folha de papel representa uma fatia desse sólido. Se cada fatia possui a mesma área, então esses blocos, apesar de estarem em formatos diferentes, mas cada folha, cada fatia tem a mesma dimensão e os blocos têm a mesma altura, então nós podemos dizer que esses três sólidos vão possuir o mesmo volume. Observe a imagem aqui agora para que nós possamos formalizar esse conceito. Então você está observando que existem dois sólidos apoiados em um plano alfa. Então quando nós temos dois sólidos apoiados sobre um plano alfa, ou seja, as áreas da base sejam iguais, se a gente seccionar o sólido por um plano paralelo ao plano da base, ou seja, nós temos aí um plano beta intersectando, seccionando esses dois sólidos, e beta é um plano paralelo a alfa. Se as seções determinadas por beta forem equivalentes, ou seja, se esses polígonos aí, essas figuras geométricas que foram formadas pela interseção do sólido com o plano beta, se eles possuírem áreas equivalentes, então, pelo princípio de Cavalieri, esses sólidos têm volumes iguais.
Então você viu aí como é simples. Se a gente mantiver as mesmas áreas para as mesmas alturas, nós vamos ter os mesmos volumes, tá bom? E aí com isso a gente consegue obter o cálculo do volume de qualquer prisma, de qualquer sólido geométrico. Porque se um prisma, nós temos aqui bases, formatos diferentes na base, ou se um é reto e o outro é oblíquo, mas se as áreas da base forem iguais e se eles tiverem a mesma altura, então o cálculo é só fazer volume igual a área da base vezes altura. Mas isso aí já é um assunto para outro vídeo. Gostou do vídeo de hoje? Aprendeu muita coisa interessante? Então você já sabe, clica no sininho para ativar as notificações para você ser sempre informado de quando tiver coisa nova aqui no canal, tá bom? Então, um grande abraço e eu te espero nos próximos vídeos.